Foi pronto. Bom dia, Shalom. Bom dia, Shalom, Deus abençoe. Pode orar. Ô Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse dia e clamamos pelo manto da justiça, Pai. Hoje, Pai querido, aprove ao Senhor colocar esse hino, Pai querido Crowder, que fala a respeito da caminhada do Cristo vivo para a cruz, e ali, Senhor, o Filho caiu, verdadeiramente ele caiu, mas ele tinha um propósito de nos resgatar, de trazer a justiça de Deus sobre nós, para que nós nos manifestássemos nela, Senhor, e destruíssemos as obras do diabo. Então, nesse dia, nós queremos te celebrar, nos alegrarmos e pedirmos que esse manto de justiça se estenda cada vez mais profundamente, inequivocamente sobre cada coração. Em nome de Jesus, que essa couraça da justiça se manifeste com poder, levando a incredulidade embora, levando a autojustiça embora, mas uma confiança viva naquilo que o sangue de Jesus, a morte de Cristo fez a nosso favor, porque o acusador foi vencido e ele caiu para sempre, e que nós o mantenhamos lá, caído, sem força, sem poder e sem atividade em nossas vidas. Por isso, alinha-nos à tua mentalidade eterna, poderosa, bendita, santa, saudável, cheia de identidade, propósito e destino, de acordo com o teu reino. Em nome de Jesus. A tua queda nos fez filhos, a tua ressurreição nos faz cheio de ti. Obrigada por nos incluir no teu reino, e que seja um dia de excelência em tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, estamos continuando aqui na nossa reflexão, na nossa meditação a respeito dessa restauração da identidade, daquilo que a mulher precisa. E, logicamente, que nós, os homens que estamos participando desses dias e escutando essas ministrações, nós vamos entender daqui a pouco o quão nós atrapalhamos esta restauração da identidade da mulher e o quão somos responsáveis por isso. Não que elas não tenham culpas ou suas responsabilidades. Logicamente que também nós veremos que a mulher ela tem a sua participação muito ativa nessa inércia ou nessa passividade que ela fica dentro de certos ambientes. Mas o homem, infelizmente, ele tem falhado demais, até pela presença dele na igreja, pela presença dele, se você pegar, que não é só aqui não, se você pegar ali mesmo do apóstolo, dá até medo de ver, se tiver lá 100 pessoas, tem 10, 12 homens no máximo. O resto é tudo mulher assistindo, tudo mulher lutando, tudo mulher apresentando, toda mulher tentando restaurar casamento e filho, e casa, e ministério. Então as mulheres estão aí debaixo de um encargo muito forte. Eu não sei onde estão os homens, mas deve estar em algum lugar nesse planeta tão vasto. E dentro desse ambiente, então, nós precisamos entender que a mulher, ela inevitavelmente, ela está tendo sobre os ombros dela uma missão de restauração do homem. Então, ela precisa restaurar aquele que tem que dar destino para ela. Ela tem que restaurar em Deus aquele que tem que descobrir a missão para ela poder ter uma submissão, para ela poder ser submissa. Então é um trabalho que está fora daquilo que seria para ela fazer. É para ela ser submissa. Mas o homem tem que ter uma missão. Agora, o homem estando perdido dessa missão, a mulher ela fica, como a minha esposa fala, descabeçada. Então ela já não tinha cabeça, que era o pai, aí ela casa. Ela continua não tendo um cabeça agora, que é o marido, então ela está perdida. Ela não tem uma rota. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de decisão. Coisas que nós precisamos decidir, que a mulher, no caso, vai precisar decidir para ela poder entrar nessa rota e ela ter realmente onde pisar. Porque a mulher ela está tão machucada, ela está tão ferida e ela já está tão cansada na maioria dos casos que quem chega até nós, por exemplo, não chega ninguém inteiro.
Não chega ninguém respirando bem. As pessoas que se aproximam do nosso ministério, elas estão, na sua grande maioria, entubadas ou em estado terminal, elas estão já abrindo o bico. Então, ela não tem mais muita expectativa e, de repente, alguém fala para ela, ó, tem um cara de barba lá falando uns negócios, tem uma mulher lá bonita falando uns negócios, você não quer dar uma olhada? Às vezes vai ter uma resposta para a tua vida. E aí as pessoas estão se achegando, estão ouvindo, ó, tem um outro lá que não corta o cabelo, que também está falando umas coisas, você não quer dar uma olhada? Aí a pessoa vai, procura o apóstolo Éder, procura as nossas vidas, e nós estamos caminhando. Mas, na verdade, o que acontece? Quando chega aqui, é quase que o fim da linha. Nós não temos recebido praticamente ninguém que esteja bem, porque quando a pessoa está bem, ela já está fluindo no seu ministério, na sua vida. Então, assim, poucas pessoas se achegaram a nós estando assim, cara, eu me identifiquei com o ministério, com a chamada de vocês, vou caminhar com vocês, vou participar, porque eu estou bem, mas eu entendo que é aí o meu lugar. Acontece, mas com pouca frequência. A maioria, como é provavelmente o teu caso, você está respirando com a ajuda de aparelho, você está cansada, você está desanimada, querendo desistir, e talvez você fale assim: eu vou fazer uma tentativa com essa chamada. E dentro disso, então, hoje eu quero te incentivar a algumas decisões. É decisão mesmo, irmão. Você vai ter que decidir quem você é em Deus, o que você tem para oferecer, como você pode caminhar dentro dessa jornada, o que Satanás está buscando na tua vida para impedir esse processo de restauração que você está tentando fazer e o que você tem que ser sarada para que você possa fluir de acordo com aquilo que você mesmo está se propondo. Então, eu quero começar falando a respeito daquilo que você, de repente, tem de ferida, de mágoa, de problema com essa pessoa diretamente, esse marido, esse pai, essa figura de autoridade que está sobre a tua vida, que está deixando a desejar e está travando a tua jornada, não libera logo essa missão, não se posiciona, vamos pôr a figura do marido, que é os maiores, que é o maior caso aqui, a figura do marido que você está esperando, está orando, está buscando para que ele se posicione, para que ele realmente seja um sacerdote, seja um marido, tenha uma missão, para que você, então, tenha essa submissão. Ontem nós falamos a respeito da mulher santa, a respeito da mulher que realmente está querendo buscar alguma coisa, mas você. E da mulher lúcida. Então, ontem nós falamos a respeito. Você está lúcida? Você tem uma palavra? Você tem algo revelado da parte de Deus? Porque de repente você pensa que você é a lúcida, mas você não é. Ou você é um pouquinho só, e você vai precisar de muito mais lucidez, porque nós temos entendido que a lucidez ela desmonta um esquema de encantamento. Só a lucidez consegue enxergar, trazer luz a um lugar de encantamento, de treva e desfazer aquele ambiente. Então, se você não está lúcida, dificilmente vai acontecer alguma coisa, porque o outro já está debaixo de encantamento e debaixo de trevas. Você também pensa que está lúcida, só porque você vai no culto uma vez por semana e você também está debaixo desse quase o mesmo tipo de manifestação, e aí você fala assim: não, eu sou a lúcida porque eu vou no culto, e acaba ficando os dois debaixo da mesma frequência. E também da mulher santa separada, que é o que nós falamos ontem. Mas hoje, na verdade, nós vamos entrar num aspecto: quão ferida você está? Há um bom tempo já atrás, nós não, num atendimento, uma pessoa falou assim: eu não gostaria só que essa pessoa que me feriu, que abusou de mim, que fez o que fez, morresse. Mas eu gostaria que acontecesse o seguinte: que eu matasse essa pessoa e ela olhando no meu olho, para que ela soubesse que foi eu que a matei. E dentro daquilo veio um alerta dentro de mim. O senhor começou a falar comigo. Por que essa pessoa é tão cruel? Por que essa pessoa quer fazer, tem um pensamento, não que ela vá fazer, graças a Deus ela não fez, ela está acertando a vida dela, mas por que subia dentro dela um pensamento tão feio de fazer algo tão cruel? E aí eu vim para a minha vida.
Porque passei por um ambiente de abuso dos meus 6 aos 9 anos, mais ou menos. E quando eu peguei um certo tamanho, que eu já tinha um pouquinho de força, depois dos 16, 17 anos, e eu não tinha umas amizades muito boas na época, e eu comecei então a projetar como essa pessoa, o que fazer com aquela pessoa que me abusou quando eu era uma criança indefesa. Porque agora eu já sou um hominho, eu já tenho força, e eu tenho uns amigos que não são muito dados à bondade. Eles preferem mais uma coisa um pouquinho mais feia. E eu falei, eu junto uns dois ou três desse, pego o cidadão e a gente vai fazer então algumas coisas que vinham na minha cabeça. Então eu projetava, por exemplo, cortar o pênis dele em pedacinhos pequenininhos. Eu estou falando para você o que eu pensava. E eu pensava depois em amarrar ele no lugar e ir tirando pedaços dele até que ele morresse por esgotamento de sangue, com o maior sofrimento possível, olhando no meu olho para que ele soubesse que foi eu que fiz isso, a criança que ele abusou dos 6 aos 9. Então eu queria devolver para ele todo o mal que ele me fez e ele ter consciência que estava sendo a minha vida. Então, na verdade, eu passei por isso, e aí o que Deus veio falar comigo? Que na verdade eu estava pondo para fora, e essa pessoa também estava pondo para fora, mentalmente, o nosso pensamento, o quanto nós fomos feridos. E aí entra a incoerência que você pode estar lutando, mas você ainda tem tanta ferida, tanta dor, tanto problema pelos abusos que você passou, pelas dificuldades, pelas traições que você passou. Agora vamos fechar no marido. Seja o atual, seja o antigo, já morreu, e você está tentando restaurar a tua vida. E nós vimos ontem aí um monte de gente falando assim, eu estou lutando, 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 e não saio do lugar. Uma das coisas que você vai ter que acertar na tua vida urgentemente é limpar completamente esse ambiente de ferida. Você vai ter que liberar isso. Você vai ter que mergulhar na profundidade que você foi ferida e perdoar essa pessoa a ponto de não ter nenhum pensamento. Ah, pastor, mas eu não penso nada. Você não pensa porque você está lutando para não pensar. Mas há uma incoerência dentro de você, porque se você pudesse, na verdade, e não tivesse uma consequência espiritual para você, o que você faria? Se você continuasse a ser crente do mesmo jeito, aprovada por Deus, fosse salva, continuasse congregando, a sua vida tivesse normal, o que você faria com esse marido que já foi embora ou que está aí do teu lado? De verdade. Isso você precisa tratar. É isso que você precisa tirar de dentro de você, porque aquela voz, aquele grito, aquele tapa, aquele adultério, aquele não, aquela injustiça, aquela perseguição, tudo pode estar dentro de você ainda, querendo que você se vingue por algum motivo dessa pessoa, de injustiças, de perseguições, de calúnias, difamações, de todos os procedimentos. E aí fica incoerente no mundo espiritual. Você está orando para alguém ser restaurado, para ele ter uma missão e você ter a sua submissão, e ao mesmo tempo você não tem a cura dentro de você. Então o mundo espiritual está incompatível. Você libera uma palavra de oração, mas o mundo espiritual entende que há uma raiva, que há uma vingança, que há uma injustiça dentro de você que clama por justiça com o seu cônjuge, com o teu marido, e você então começa a orar, mas essa oração ela é bloqueada pelos teus próprios sentimentos. Isso que você estaria liberando para tirar a pessoa desse encantamento, dessas trevas, pela tua lucidez, vamos colocar agora você santa, separada e você lúcida. A parte de ontem você já venceu, agora é uma terceira etapa. Como está o teu coração? Como você está por dentro? O que realmente você tem para manifestar? Que tipo de ambiente você libera todos os dias na tua casa? E é isso que pode estar trazendo um problema de as palavras não romperem. As tuas orações podem estar impedidas justamente pelo ambiente que você está, pelas feridas que não foram tratadas. Não, pastor, eu já perdoei. Eu já tinha perdoado também o meu abusador. Logo que eu me converti, eu já tinha perdoado. Mas eu fui perceber depois, isso aí eu pensava com 16, 17 anos. Mas aí depois, com 30, com 40, depois de convertido, de vez em quando me vinham esses pensamentos. De vez em quando eu sabia, eu descobria onde ele estava, onde ele trabalhava,
E os planos voltavam na minha mente. Eu já era crente e já tinha perdoado. Já tinha liberado, já tinha orado mesmo. Perdoou, só que lá dentro eu não me limpei. Eu libero a pessoa, mas eu não me liberei. Você precisa entender que você precisa se liberar disso. De repente, até eu acredito que genuinamente você liberou o teu esposo. Pastor, mas eu liberei o meu esposo. Mas a sujeira que ficou dentro de você clama por justiça. Você vai ter que jogar isso fora. Não é uma questão agora de liberar, de perdoar o esposo, mas é de você se limpar disso que ainda está dentro de você e que clama para que alguma coisa aconteça. Isso está impedindo o teu romper definitivo para realmente acessar o que você precisa acessar nesse seu marido. E isso vai ser decisão. Porque, na verdade, agora você já decidiu perdoar, você já limpou o ambiente espiritual, você já passou por encontro, já passou por renúncia, já passou por desligamento, já fez tudo o que você podia fazer. Mas ainda tem algo dentro de você que agora você vai ter que decidir tirar. Então, quando Deus começou a falar comigo a respeito daquela pessoa, eu tive que checar dentro de mim e tirar aquilo. E graças a Deus agora eu não penso mais nada. Agora eu estou livre. Agora eu estou bem. Então, hoje, eu, de verdade, eu não vou falar para você assim, ah, eu gostaria muito de encontrar essa pessoa. Mas, se o Senhor permitir que um dia eu o encontre, eu vou pregar para ele. Eu tenho isso no meu coração. Eu vou falar para ele, ó, quando eu tinha tanto de idade, você fez isso e isso comigo. Eu já quis te matar, eu já quis te cortar em pedacinho, eu já quis passar por um bom processo. Tô livre disso, tô liberto disso, e você pode se arrepender dos teus pecados e ter um lugar no céu para você. Jesus tem um propósito na tua vida, porque você está debaixo de cativeiro, porque depois, pensando, eu ouvindo as histórias, era um cativeiro sexual na família inteira. Depois que eu me converti, que eu fui entender, das conversas que a gente ouvia, então sempre tinha um irmão, uma irmã envolvida em alguma coisa nessa área. Então eu entendo que era uma família cativada nessa área, de abusos, de pedofilias, de prostituição, de adultério, de todo tipo de perversão sexual. Então eu entendo hoje que ele estava preso, logicamente que ele poderia ter lutado, mas não lutou. Mas hoje eu tenho essa condição em Deus de, além de eu não querer picar ele, eu pregar para ele. Então muda-se totalmente o cenário. Então hoje eu estou livre. Então você precisa entender que além de você querer pregar para o teu marido, além de você querer que ele vá bem, que ele acerte a vida dele, que ele descubra a missão dele, você vai ter que remover agora essa vontade de fazer, sei lá, o que já passou na tua mente, que isso não interessa. Porque eu sei que passou. E eu sei que pode estar passando. Então essa incoerência tem que ser removida. Pastor, na verdade, lá no fundo, de vez em quando me sobe uma raiva. Eu já perdoei, mas me sobe uma ira, me sobe um negócio, esse negócio que eu tô falando que você vai ter que tirar. Porque se isso está subindo ainda, se isso está fervendo, se isso está trazendo pensamento, se você está debaixo de frequência, de regência, de uma casa espiritual, de atmosferas, então o que que é isso? Uma atmosfera é um pensamento que ele vem que você nem. Uma frequência, você ouve algo que você nem imagina, de onde está vindo isso? Porque tem uma frequência espiritual te rondando que de vez em quando libera um som e você não está pensando em nada, não está lembrando de nada, mas de repente você ouve alguma coisa. Você ouve aquele grito, você ouve aquela palavra de desprezo, você pensa naquela cena, você pode estar numa casa espiritual que você foi colocado naquele lugar. E uma casa você tem que sair, você tem que mudar de endereço. Você tem que falar, eu vou sair dessa casa. E eu te abençoo para que você saia de toda casa de raiva, de vingança, de lugares aonde você foi sendo levada pelas atmosferas, pelas frequências, por coisas que você foi sendo massacrada, 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 até que virou uma habitação para você. Eu te abençoo para que você decida e tenha condição de sair dessa casa. Em nome de Jesus, eu decreto que você saia dessa casa e que você esteja livre agora para decretar sobre o teu marido, sobre o teu casamento, de uma casa nova, de um ambiente novo, de um lugar realmente lúcido, claro, limpo, porque você vai decidir isso. Eu vou decidir restaurar a minha identidade.
eu vou decidir ter uma outra rota profética, eu vou decidir ser outra coisa. Agora, não é uma questão só da restauração do homem, nós estamos falando da restauração da tua identidade, independente desse homem. É você. Você precisa sair, em nome de Jesus, sexta-feira que vem, dia 20, livre. Diante desses 10 dias de ensino, você precisa sair livre, independente da decisão alheia. Você não vai ser mais presa à opinião de ninguém, àquilo que fala, aquilo que faz, aquilo que manifesta. Você vai estar livre. E você vai dar a oportunidade real, compatível, coerente no mundo espiritual para essa pessoa mudar de rota também. Aleluia. Aí já vai ser com ela. Entenda que você não vai decidir pelo seu marido. Você vai trazer uma atmosfera propícia para que ele fique livre para decidir. Essa, para mim, é a libertação. Porque se nós não temos acesso a decidir por ninguém, se nem Deus decide por nós, se nós temos o livre-arbítrio, o que está acontecendo então? Nós podemos entender que o teu marido está preso num ambiente onde ele perdeu até o poder de decisão. Então, isso você pode gerar para ele. Você vai sair desse cativeiro de dor, de vingança, de ódio, você vai se limpar, e aí você vai ser um instrumento de Deus coerente com aquilo que você está lutando para libertar o teu marido. Como que é isso, pastor? Você deixa ele livre para decidir. Aí depois a decisão é com ele. Porque talvez você esteja com uma teologia errada, pensando que a libertação você vai fazer tudo por ele. Não, daqui a pouco eu decido, eu renuncio, eu faço e eu trago. Não, você pode se arrepender por identificação, para limpar o mundo espiritual dele, arrependimento por identificação. Se esse tema te interessar, tem no canal lá no YouTube, procura lá, Ministério Morra, arrependimento por identificação. Então você vai se arrepender pelo pecado do teu marido. Beleza, funciona. Você pode fazer renúncias junto, trazendo seu marido junto, limpando o mundo espiritual dele também, excelente. Você pode fazer decretos, orações, você pode desligar ele dos ambientes de prostituição, de adultério, de tudo que ele passou. Você pode se relacionar com ele sexualmente, transferindo para ele agora o que você tem no espírito, sarada, curada, uma mulher santa, lúcida. Você fala, isso vai ser passado por meu marido, você vai plantar no ato sexual aquilo que você tem da parte de Deus, então você já deita com isso bem na sua mente. Ah, mas eu não vou conseguir ter prazer, não vou conseguir me concentrar se eu pensar nisso. Esquece isso agora. Se você conseguir ter as duas coisas, melhor. Porque prazer provavelmente já não está tendo mesmo. O teu corpo às vezes até reage a alguma coisa e você chega a um orgasmo porque o corpo faz independente das suas feridas, muitas vezes. Mas conscientemente você já não está tendo prazer faz tempo, porque você nem queria se deitar com esse homem. Então agora esquece essa atmosfera, esse desejo que você tem. Eu gostaria de ter um prazer sexual e entra agora num sexo espiritual para você transformar esse ambiente. Então use isso como arma. Agora eu estou lúcida, agora eu estou santa, agora eu me curei por dentro, estou livre, agora eu tenho que transferir para o meu marido. Aleluia. Então você vai procurá-lo, você vai incentivar a se deitar com ele, porque agora você precisa receber uma semente e você precisa ser uma terra fértil e você vai decretar sobre aquela semente. Semente você vai frutificar dentro de tal ambiente, para mim e para ele, porque nós somos um. Você é uma com o seu marido. Então você vai receber uma semente consciente numa terra consciente. Não interessa, você não precisa falar nada para ele. Pastor, ele não crê em nada disso, não tem problema. Ele não vai querer fazer nada disso, não tem problema. Para ele está fazendo sexo e ejaculando. Para você está colhendo uma semente no mundo espiritual para mudar a vida dele e sua. Aleluia. Acabou. Fique nisso que você tem de revelação. Porque de repente teu marido não tem esse entendimento. Se ele tivesse, seria mais fácil. Amor, nós vamos se deitar daqui para frente para fazer algo, nós vamos fazer um sexo, mas é algo espiritual. Você vai plantar na minha vida, nós vamos fazer um sexo orando. Pastor, misericórdia. Dá para fazer sexo orando. Dá para fazer sexo buscando a Deus. Mesmo porque se você tiver um bloqueio contra isso, você precisa se libertar. Sim. Porque o sexo ele é aprovado por Deus dentro do casamento, tá tudo bem e é um ato de adoração e de louvor ao Senhor também. Amém, Jesus. Então, se você tem qualquer bloqueio de fazer o teu sexo, o teu amor com o teu esposo no contexto de casamento, orando, é porque você não está resolvida nisso aí. Você tem alguma coisa que você precisa ser sarada.
Mas se você já está bem com isso, se você entende que o sexo é algo espiritual, e se o teu marido também entende, então você vai usar esses processos de cura que você fez pela tua decisão, e agora você vai falar assim, amor, bem, querido, lindo, maravilhoso, fofo, gatinho, não sei como que você chama ele. Fala, hoje nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Eu preciso de uma semente. E você vai liberar conscientemente uma semente nessa área. E aí vocês apresentam aquilo. Pastor, meu marido esquece, ele vai surtar. Faça isso sozinho. Então você se prepara como terra, você se prepara como alguém que tem uma consciência de um ato sexual santo, lúcido, limpo, e você fala assim: Senhor, minha terra está pronta. E eu vou receber essa semente do meu marido, não importa aonde ele está, onde a cabeça dele está, aonde essa semente poderia ter força na mão do adversário. Agora, em nome de Jesus, por causa minha, essa semente é santificada e eu recebo essa semente na minha vida para frutificar de acordo com tal coisa. E aí você vai plantar especificamente e vai receber essa semente especificamente na área que você precisa e vocês precisam ser libertos e ele é alcançado com isso. Então, no momento, talvez você tenha que abrir mão do prazer, do orgasmo, de tudo, porque você vai estar concentrado em outra coisa. E quando você faz esse tipo de relacionamento sexual, é guerra. Sim. Entenda que você se deitar e fazer sexo é uma coisa. Você se deitar e fazer uma guerra usando a vida sexual é outra coisa. Sim. Então, de repente, vai ser um negócio meio mais complicado. Você já vai orando e repreendendo. Porque pode afetar, mesmo ele não sabendo, mas o mundo espiritual fazendo essa leitura, pode afetar dele não ejacular, pode afetar dele não ter ereção, pode afetar dele perder a vontade, pode afetar de você não ter nenhum tipo de lubrificação, de não ter também. Então vira uma guerra. Então você vai ter que se preparar para isso. Se caso for, compra uma pomada, um lubrificante para você já estar precavida e ora repreendendo todo espírito contrário a isso que queira trazer qualquer coisa no seu esposo para que seja repreendido. Porque de repente na hora não vai funcionar. Ah, mas ele sempre funcionou. Mas agora você está numa guerra espiritual. E aí o adversário sabendo disso faz com que isso aconteça. E aí ele não vai funcionar, porque o adversário não quer que você acesse essa semente. O adversário não quer que você dê prosseguimento a esse ambiente espiritual que você está se propondo a fazer. Então entenda que se você for fazer isso, é uma guerra. E você vai ter que entender que isso vai estar acontecendo diante dessa guerra. E aí ontem eu mandei algo no grupo, uma música, Eu Quebro o Meu Vaso. Porque eu estava ouvindo essa música, o senhor começou a ministrar na minha vida e eu coloquei lá. E depois eu até escrevi algumas coisas ali no grupo. Então, uma outra etapa, um outro passo, que você, de uma fase da minha vida que eu me senti, eu estava tão perdido, e eu me sentia tão indigno, tão sujo, tão fora do contexto para poder acessar alguma coisa de Deus. E essa música, por algum motivo, ela começou a tocar muito na minha casa, no meu carro, sei lá, e quebra o meu vaso, quebra o meu vaso, quebra o meu vaso. E eu vou te entregar isso, eu vou fazer aquilo. E um dia eu lá naquele açougue, trabalhando num tormento, que os irmãos que estão acompanhando há mais tempo já sabem, mais para frente os outros vão ficar sabendo, eu naquele tormento máximo, um domingo de manhã, minha esposa no caixa, meu filho ali comigo, e eu ali cortando a carne e tal. E eu falei, Deus, e a música na minha mente, eu quebro meu vaso, eu entrego, eu quebro meu. Falei, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não tenho nada para te oferecer. Que vaso que eu não tenho nem vaso, eu não sou nem. Deus, entenda, por favor, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor sabe de tudo. Deus, pelo amor do teu nome, em nome de Jesus, eu não tenho nada. Aí Deus vem e fala assim para mim: quebra o teu vaso e me entrega isso que você tem. Todo esse lixo eu vou receber em adoração. Falei, mas como? A mulher entregou um perfume raro, algo precioso, caro. Como que eu vou entregar o meu desespero, a minha angústia, a minha frustração, a minha vontade de me matar? Como que isso é adoração? E aí Deus vem falar comigo assim, quando você quebrar esse vaso, você vai quebrar orando e falar assim, Senhor, minha vida está um lixo, mas eu quero mudar. Recebe isso aqui. Aleluia. E eu sei que ele recebeu.
Então você talvez não tenha muita coisa ou não tenha nada no teu vaso. Fala, pastor, infelizmente, meu vaso não tem muita coisa. Entrega isso. Entrega a tua vontade de mudança. Entrega a tua vontade de romper. Ainda que você não tenha um perfume raro, ainda que você não tenha nada precioso, mas a tua decisão, ela vai ser preciosa diante do Senhor. Entrega isso, por favor, hoje. Se você puder depois, pega esse louvor, coloca lá, vai orando, até você criar um ambiente propício, falar, Senhor, então eu vou quebrar. Vai cheirar mal, não tá legal isso aqui, mas eu vou quebrar, o Senhor está pedindo. E você vai expondo todo esse entulho, essa escória, esse lixo, o que você se sente, o que você é, as suas machucaduras, porque Deus quer te limpar. E ele vai receber isso como adoração, porque ele vai ver o quê? A vontade e a prontidão que você tem de produzir um perfume raro, de produzir algo que realmente possa ser entregue. Ele está vendo o processo lá na frente. Eu estava parado, ele me requerendo, quebra o seu vaso, quebra seu vaso, quebra seu Deus, pelo amor de Deus, mas ele estava vendo o processo lá na frente. Quebra, eu vou restaurar, eu vou entender essa sujeira como o melhor que você pode me dar, porque eu sei que lá na frente você vai ter algo. Eu creio. O Pai acredita em você. Era isso que ele estava falando. Então, hoje, como um ministro do Evangelho, eu estou falando para você assim: o Pai acredita em você. Quebra isso daí. Aleluia. Entrega isso daí. Pastor, mas é feio. Entrega. Pastor, mas é muito pouco. Entrega. Pastor, entrega. Ele não vai se escandalizar porque ele já sabe o que você tem no seu vaso. Ele é Deus. Entenda isso, ele é Deus. Talvez você tente esconder isso até de você mesmo, falando, não vou deixar ninguém saber o que tem aqui dentro. Deixa quieto isso aqui. Meu marido não me entende, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, eles não sabem, tá bom demais. Deixa assim. E Deus está falando, eu tô vendo, quebra o vaso. Aleluia. Eu tô vendo, abra a mão. Eu tô vendo, me entrega isso. Eu tô vendo, decida se limpar, quebra o vaso. E aí nós vamos entrar numa outra fase. Quando aquela mulher decidiu quebrar o vaso, ela rompeu com um monte de coisa. Se levanta uma voz. Na verdade, alguns discípulos falaram aquilo, mas em João, Judas fala especificamente. Por que dar algo tão caro? Por que entregar isso? Deveria ter vendido e dado aos pobres, porque isso vale muito dinheiro. Mas nós temos aprendido que Judas, na verdade, está escrito também, que Judas não estava preocupado com os pobres, mas ele queria que fosse transformado aquele perfume em dinheiro e colocasse na bolsa, porque ele roubava o dinheiro. Então, saiba que tem alguém atrás daquilo que você tem para oferecer. Saiba que tem alguém, nós temos visto que Satanás ele é caçador de glória e caçador de semente. Então, toda manifestação de glória que nós temos, o diabo está com o olho desse tamanho em você. Ele tenta catar isso para ele. E toda manifestação de semente que nós vamos realmente estar depositando, o diabo também está com o olho desse tamanho, porque ele precisa da semente e ele precisa da glória. Isso vai ficar para outro dia. Mas, dentro desse ambiente, o que acontece? Quando Judas fala assim, devia ter quebrado e transformado isso em dinheiro, por causa dos pobres, ele encapava o que ele queria fazer de verdade. E de repente vai chegar uma situação na tua vida que o adversário vai conseguir encapar aquilo que ele está caçando de verdade, que é a tua adoração. Então não deixe de adorar por causa das ameaças. Não deixe de adorar por causa daqueles que estão ao teu redor. Não, tua oração não passa, não sai nem da sua boca, já. Ah, mas você não. Para. Você vai se posicionar em Deus e não deixa Judas te falar. Não, transforma isso daí em dinheiro. O que que Judas queria? O dinheiro. O que que Satanás queria através de Judas? Transforma esse perfume em dinheiro para que eu possa tocar. O que era aquele perfume? Uma manifestação de uma adoração extravagante. Uma glória sendo entregue ao Deus vivo e verdadeiro. Satanás ficou desesperado. Ele falou: transforma isso em algo que eu possa tocar. Ele quer a glória. Então entrega logo a tua glória, quebra logo o teu vaso, por mais feio que seja o conteúdo, porque Satanás está louquinho para tocar nisso.
Satanás está querendo que você retenha isso e de alguma forma transforme isso. Isso que você guarda, que você esconde, ele está conseguindo tocar. Se você quebrar e entregar logo, acabou. A adoração foi feita, mesmo de uma coisa feia. Isso aconteceu comigo e eu não sou privilegiado, não sou o filhinho do papai. Isso está disponível no mundo espiritual para todo mundo, não é uma regra. Ele espera que nós tenhamos um conteúdo excelente para entregar para ele. Mas, infelizmente, nós temos visto a realidade da igreja e a igreja está por uma grande quantidade aí de irmãos ferida. Então, se Deus está falando para mim assim, eu vou abrir essa exceção para você, me entrega esse conteúdo feio, e isso está aberto para você. Então, entrega isso, porque o diabo está fazendo você reter isso, porque ele está tocando nisso que pode ser uma adoração. Então, na verdade, ele não quer que você fique com isso. Por quê? Porque ele quer aquilo para ele. Enquanto você não libera, tá para ele. Quem está usando isso? O adversário. Quem está te prendendo nessa atmosfera? O adversário. Quem estava me prendendo naquele lugar? Ele estava tocando naquilo, que seria uma adoração. Mas ele conseguia fazer com que eu ficasse quieto. E Deus vem bater a minha porta. Quebra o vaso, quebra o vaso, quebra o vaso. Mas a minha própria carne, a minha cabeça, a minha mente religiosa, e Satanás falando, não quebra. Você não tem nada. Você vai piorar a tua situação. Como que você quebra isso diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ele precisa de algo raro, ele precisa de algo excelente. Não quebra, segura. Vamos administrar isso. Então o diabo está louquinho para administrar isso. Quebra o teu vaso e entrega isso que você tem, que você vai ficar livre. Em nome de Jesus. Decisão, irmãos. Decisão. E os irmãos também aí que estão assistindo e inseridos, decidam, se limpem, se restaurem. Pastor, eu tenho uma consciência, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai. Quebra o teu vaso. Limpa a tua vida. Se torne lúcido, seja sensato, para de ser louco. Comece a se manifestar falando, Senhor, tira de mim esse ambiente. Eu não quero mais ser esse Nabal, eu não quero mais ser esse Lu. Eu não quero mais andar dentro desse ambiente, eu não quero mais ficar dentro desse lugar tão obscurecido e sem a tua presença. Por favor, me limpa disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente poder liberar a dona Fátima. Quebrar o vaso, querem sua adoração, a sua entrega e a incoerência dos negócios. Então, irmãos, irmãs, filhos do Deus Altíssimo, filhos do Deus Altíssimo, filhas do Deus Altíssimo. Pastor, hoje eu não sou nada, você é filha do Deus Altíssimo. Aleluia. Pastor, não represento nada no mundo espiritual, você representa, você é filha do Deus Altíssimo. Por direito, através de Jesus Cristo, coerdeira com Cristo. Ele te apresenta, ele te justifica. Tira os olhos de você. Tira os olhos das suas falhas, das suas limitações, dos teus problemas. Hoje, para você conseguir se limpar, o que vai te ajudar muito é você entender: sou filha do Deus Altíssimo. Ontem eu estava escutando uma ministração da irmã Geni e ela falou assim: por muitos anos eu fiquei ministrando, estava na minha geladeira. Sou justiça de Deus. Sou justiça de Deus. Sou justiça de Deus. Então, se você entenda que você é justiça de Deus na terra em Cristo Jesus, filha do Deus Altíssimo. Aleluia. Quem eu sou? Filha de Deus, do Deus Altíssimo. Justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. É isso que você é. Aleluia. Ou se você não é, é isso que você precisa se tornar. É isso que você precisa tomar, é isso que está disponível para você no mundo espiritual. Filha de Deus. E aí você vai poder clamar pela justiça de Deus na terra em Jesus Cristo. Eu sou essa justiça. Deus vai me guardar. Eu tenho uma identidade, eu tenho uma paternidade, eu tenho um pai. Eu tenho alguém que me representa. Eu não preciso viver nessa miséria. Eu não preciso viver nesse sofrimento. Irmã, você não precisa viver nesse sofrimento. Você não precisa viver nessa miséria. Ai, graças a Deus que pelo menos eu estou salva. Não. Graças a Deus por Jesus Cristo, que você é a justiça dele na terra. Graças a Deus que você é filho do Deus Altíssimo e dá para você romper com todo ambiente de miséria, de fracasso, de dor, de destruição. Você pode reinar sobre tudo isso. Você pode reinar em terra, porque você é filha do Deus Altíssimo. Você é filha daquele que criou todas as coisas e te dá a possibilidade de reinar sobre isso. Excelente estarmos salvos.
Eu mesmo fiquei nessa tecla há muito tempo. Estando salvo tá bom, estando salvo tá bom, estando salvo tá bom. Até que eu escuto do apóstolo Joseir, você não reina em nada. E eu vou me esforçar para acreditar na tua salvação. Me esforçar para acreditar na tua salvação. Falei, meu Deus, que ponto que eu cheguei. Eu sempre tive uma convicção, salvo eu tô. E aquele dia, eu já não tinha essa convicção mesmo, né? Já naquela época. Mas aquele dia abalou o restinho que tinha. Eu falei, eu não rei nem nada, porque ele foi questionando as minhas áreas, casamento, finança, ministério, vida espiritual, tarará, lá. Porque eu falei para ele, Jesus é tudo, já fez tudo, e a minha esposa e vocês estão errados. Falei para ele, falei para ela. Falei, vocês estão tudo louco, isso aí que vocês pregam, vocês ficam aí sofrendo à toa, Jesus já fez tudo. Ele falou, cara, beleza, entendi. Deixa eu te fazer umas perguntas. Ministério, casamento, vida financeira, vida espiritual, como é que você está? Tudo arrebentado. Eu falei, então não estou entendendo. Então esse Jesus seu é inoperante. Então, porque você não reina em nada. E quando ele fala que eu não reino em nada, ele arrebenta a minha vida. Aí ele vem e complementa, eu vou me esforçar para acreditar na tua salvação. Porque como que vai estar salvo se não crê em nada, se não busca mais nada, está tudo arrebentado, deitado no sofá assistindo The Blacklist 12 horas por dia? Vai reinar no quê? E vai ser salvo aonde? Não tem como, irmãos. Então, essa incoerência, estamos caminhando, estamos aqui na igreja, estamos assistindo a live. Ah, entrei às 6 no apóstolo, eu estou aqui agora, à noite eu vou no culto. Tá, mas como é que está a tua vida? Você está reinando? Tua vida está mudando? Você está sendo destravado? Você está indo para... Não, pastor, está tudo do mesmo jeito, mas graças a Deus eu estou salvo. Acerte isso daí. Não precisa ficar nesse ambiente. Não, é que Deus tem um propósito. Deus está me lapidando. Deus está me quebrando. Irmã, por favor, se certifique disso. Porque de repente quem está te quebrando aí é o diabo ou você mesmo. De repente quem está provando é você mesmo que está se provando, ou o diabo falando para você, ó, você está passando por uma prova, mas você é tão espiritual que você vai aguentar. Isso aí faz 15 anos e você não rompe em nada, não reina em nada e está achando que é Deus que está fazendo. E Deus está falando, filha, você é filha do Deus Altíssimo, você é a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Se levanta, vamos embora, sai desse lugar. Então você precisa sair disso para você ter identidade, ter destino, ter rota profética, ser resolvida por dentro e ser a mulher que Deus chamou para você ser, independente de tudo e de todos. Amém? Pastora Amém. Fátima na área, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amados, essa lapidação que o pastor Alexandre está falando, uma lapidação onde nós ficamos passivos, não é uma lapidação de palavra na prateleira. Ah, eu recebi uma palavra, ela está na prateleira. Não é, a palavra não é para ficar na prateleira. A palavra é para trazer mudança dentro de nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa que uma espada de dois gumes. Ela vai fazer separação e essa separação ela precisa ser acompanhada de decisões. Então, eu coloquei a passividade e a omissão que existe dentro da mulher. A mulher agora, as que estão descabeçadas, ela tem uma missão, uma dupla missão. A primeira missão é permitir que Deus resgate a identidade dela em Cristo e haja uma liberação de quem ela é verdadeiramente dentro daquilo que o Senhor a preparou para ser, muito para além daquilo que o marido fala, que o pai fala, a circunstância fala, o homem fala, a sociedade fala, a modernidade fala, muito para além disso. Então, agora o Senhor está tratando e trazendo para nós como Ele quer que nós nos comportemos para que a segunda missão seja estabelecida. Se nós somos casadas, se nós somos solteiras, se fomos viúvas, divorciadas, como está a nossa memória? Então, hoje, o Senhor foi colocando no meu espírito a respeito das mulheres que foram abduzidas pelos seus esposos, como foi o meu caso. A minha alma quase chegou numa passividade tal que não existia mais a Fátima, existia um Alexandre de Saias e escravizado. Não escravizado no sentido de escravizado àquilo que ele queria que eu fosse como mulher, não como homem, mas como mulher. Então, eu estava escravizada ao protótipo que ele imaginou que eu deveria ser de mulher. E às vezes você está escravizada exatamente nesses lugares.
Às vezes, como filha, você foi escravizada por uma mentalidade do seu pai, ou da sua mãe, ou de alguém. Eu sei que estamos hoje focando no casamento, mas eu quero que você, pelo Espírito de Deus, fale, Senhor, onde a minha alma foi abduzida? A gente chama isso de sobreposição de personalidade. Onde eu permiti que meu marido, ele entrasse tanto, meu pai, minha mãe, alguém entrasse tanto na minha alma que eu perdi a minha característica e hoje eu sou o protótipo daquilo que alguém queria que eu fosse. E por que você se transformou nisso? Por causa da omissão, por causa da passividade. Então, aí, sabe o que aconteceu? Nós entregamos o nosso sentimento, o nosso poder de decisão, e entregamos aquilo que pensamos, tudo a essa pessoa. Então, no meu caso, eu fui entregando tudo, porque teve uma época que eu cansei de lutar. Como ele estava ferido comigo por conta do meu adultério lá no começo, né, do nosso relacionamento, o que eu falava? Eu falava isso aqui é amarelo, não, é azul. Não, isso aqui é verde, não, é azul. Não, isso aqui. Aí eu falava, é azul, então. Ele falava, não, é preto. Então havia uma discordância para que verdadeiramente eu fosse ferida, machucada. E ele foi batendo em todos os fundamentos da minha vida como pessoa. Então, hoje você precisa ir após os fundamentos que alguém bateu em você como pessoa, que tirou o teu valor próprio, que tirou a tua habilidade de dirigir, a tua habilidade de pregar, a tua habilidade de ser uma amante dentro daquilo que não amante fora do casamento, mas aquilo que você possa oferecer no seu ato sexual. Tudo isso aí precisa ser restaurado porque alguém ditou para nós um sistema de comportamento que nos enjaulou. É uma estrutura muito forte. Então, exatamente. Então, o que nós temos que fazer? É uma mentalidade. Domingo nós pregamos a respeito do fundamento que há no tabernáculo. É uma palavra, que é a prata, e depois as tábuas são colocadas encaixadas, madeira de acácia, para que venha a glória. Para que depois os elementos que são colocados ali, que é a própria Arca da Aliança, de onde vai sair ali, né? Depois que o sacerdote faz toda aquela, encher aquele lugar de fumaça, e aí o sumo sacerdote se manifesta e entra no lugar santo para que dali a voz do Senhor saia. Então, o que é que nós estamos fazendo e permitindo que o adversário faça na nossa vida, que os nossos fundamentos, que são a prata, com essas tábuas de acácia, que são colocadas ali, que verdadeiramente não são as verdades de Deus a nosso respeito para serem cobertas com a glória de Deus, mas elas são mentiras de Satanás colocadas ali, fundamentadas em nós, através de sentimentos, de emoção, de pensamento, estrutura de raciocínio, memória, e isso transformou num ambiente para que ele libere a voz dele, e nós estamos submissos a isso. Hoje, o desejo do coração de Deus através da minha vida é exatamente falar para você: saia desse lugar, destrua esse lugar, comece a pegar as bem-aventuranças que Deus disse a teu respeito. Comece a pegar ali, como o pastor falou da irmã Geni, eu sou justiça de Deus na terra. Hoje Deus me deu esse hino a respeito que Jesus caiu, mas depois o diabo caiu, porque pela morte de Cristo eu sou feita a justiça de Deus na terra. Nós não combinamos o que vamos falar normalmente. Mas, então, nesse caso aqui, nós não combinamos, mas eu entrei com uma palavra, justiça de Deus na terra, que esse manto se cubra, que foi o que eu pedi para Deus, que o manto da justiça de Deus cobrisse as nossas vidas, nós que estamos ouvindo essa palavra, ela viesse e colocasse, desse um senso de pertencimento, um senso de justificação, para que a mentalidade nossa fosse transformada, que nós temos um representante no céu, temos um representante no inferno e temos um representante diante do homem. E temos um representante diante da nossa própria consciência, que o adversário conseguiu cauterizar, contaminar, colocar os seus ditames e nós nos enfiamos nessa caixinha. E aí nós vamos sendo regidas de acordo com aquilo que ele fala. Hoje o Senhor está falando, saia para fora. Sabe, amados, e essa caixa na qual nós damos autoridade para Satanás e nós sentamos ali para ouvir e comer o que ele fala a nosso respeito, o Senhor colocou muito firme, é uma pessoa. Porque, amados, se o meu esposo se assentou no trono do meu coração e começou a me dar ordens de acordo com o protótipo que ele queria que eu fosse, o que acontece? Normalmente é um protótipo maligno, e aí ele vem para trazer as suas seduções. Não faça, não ande, não coma, não isso, não aquilo outro, e eu vou me alimentando disso. E isso se torna uma alma. Se eu estou sentindo
é manifestação de uma personalidade, alma. Se eu estou pensando, é a manifestação de uma personalidade, é uma alma. E se eu estou decidindo, é a manifestação de uma personalidade, é uma alma de tribulação que se levantou dentro do meu coração, ao qual ela precisa ser executada. Então, nós temos que pegar essa justiça de Deus, porque a justiça julga. Precisamos entender isso. Quando Cristo entra em nós, ele está assim. Deus não fica ansioso, mas ele está numa expectativa de poder julgar tudo aquilo que é contrário à natureza dele. Essa é a expectativa do justo que entrou dentro de nós, porque ele quer julgar as trevas do nosso coração. Ele quer julgar fundamentos falsos, coisas falsas que o adversário lançou dentro de nós e está nos impedindo de caminhar. Então, o casamento, a família, são lugares, o trabalho, a escola, são lugares onde uma personalidade é formada. E dentro dessa manifestação, o adversário tem levantado zumbis na terra. Por quê? Porque ele tem feito que a gente dê muita satisfação para a sociedade e para aqueles que estão ao nosso redor e nenhuma satisfação para Deus. Satisfação no sentido de prestar conta e satisfação no sentido de alegrar. Nós estamos prestando muita satisfação e alegria para os nossos ídolos e pouca alegria e prestação de contas ao nosso Deus, porque estamos com o ídolo dentro do nosso coração que ele nos comanda através da sua voz. E aí nos tornamos verdadeiramente abduzidos, zumbis, totalmente plastificados, cheios de estrutura maligna, que Deus está falando, ei, pelo meu amor, saia deste lugar. Aqui a palavra, o Senhor colocou, a ferida cresce e se transforma em uma pessoa. Por que estamos falando a respeito dessas feridas? O pastor está falando a respeito dessa ferida. Saia deste lugar. Você está numa missão de resgate do homem, infelizmente. É como ele falou, nós olhamos para as irmãs e vemos mulher, 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 e eu falei para ele, cadê os homens? Então, já falamos sobre isso aqui, mas nós precisamos entender que Deus ele está nos chamando para um posicionamento. É tempo de nos posicionar. É tempo de sairmos desse lugar de cima do muro. Não como um ramo de José que daqui a pouco está caindo lá e as outras pessoas virão para se alimentar do nosso alimento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela covardia que nos faz, às vezes, até perder o reino. Porque o Senhor fala, os covardes ficarão fora do reino. Lá em Apocalipse. Então, nós precisamos entender que é tempo de coragem. Ah, pastora, vai doer. Não vai doer mais do que já está doendo agora. Pode ter certeza disso. E haverá um futuro, uma esperança. Só que enquanto nós estamos com aquele medo de enfrentar, de falar as realidades do nosso coração para aqueles que estão ao nosso redor e verdadeiramente temos uma transformação pela renovação da nossa mente, nós continuaremos em lugares de dores. Veja que estamos anulando o poder do sacrifício do Cristo vivo a nosso favor. Ele fala, eu tomei sobre mim as tuas dores. E nós continuamos de maneira a estarmos escravizadas, porque temos medo. Medo de não encontrarmos nem aquele ombro para nos trazer uma comida. Medo por acharmos que nós não temos competência em Deus. Deus não nos dará habilidade e competência de enfrentarmos a vida de maneira liberta, livre e bem-sucedida. Ei! Ainda colocamos a nossa expectativa no braço forte do homem, porque ainda estamos nos prostituindo legalmente. Ah, eu me deito, né? Amados, nós passamos isso de maneira muito próxima. Pessoas que se deitam com seu marido porque não tem aquela entendimento que podem vencer na vida. Então, o marido tem amante, o marido é violento, o marido é isso e aquilo, e a mulher nunca toma uma posição, porque, se eu perder ele, como que eu vou fazer? Mas com essa vida miserável, eu não estou falando para você deixar o teu marido, eu estou falando que você tome uma providência, porque Deus vai te sustentar. Porque Deus vai trazer para você recursos que até o seu esposo vai ficar a boca aberta. Falei aqui para os irmãos, meu esposo deu testemunho a respeito de eu precisar ir a Bauru para fazer as coisas e Deus proveu. Ele fechou a porta da finança e Deus falou, ei, você pensa que ela é tua esposa? É. Você pensa que você é o marido dela? É. Você pensa que você que governa a vida dela? É. Porque o teu criador é o teu marido e ele enviava o dinheiro para eu poder fazer a obra e escandalizava os planos de Satanás através do meu esposo. Porque ele é Deus, ele era o meu marido, ele é o meu marido. E às vezes nós temos marido que pensam que a finança é dele só. Às vezes temos aqueles maridos que falam, você não vai comer. E isso formou algo dentro da gente assim, ó, e agora tudo que nós vemos nos é proibido de comer, mas Deus está falando, joga essa religião fora, joga essa identidade fora, porque eu estou falando que eu sou o teu sustento. Ei, sabe, amados?
Essa manifestação, como se houvesse uma indignação no meu coração, é uma indignação do nosso Deus. Sabe por quê? Porque estamos pelejando aqui contra ídolos que estão dentro do nosso coração. Ídolos do lar que a mãe passou, a avó passou, a bisavó passou. Não, filha, não, não. A geração do silêncio, a boca amarrada. Aceita, aceita. Ai, mas ele tem amante, mãe. Tá me machucando tanto. Não, aceita, filha, porque para onde você vai? O Senhor está falando, você vai para os meus braços de amor. Você vai para a cura que eu tenho para estabelecer sobre a sua vida. Pegue essa ferida. Nós temos uma pregação que chama Memória de Ferida. Resolva-se. Sabe por quê? Porque existem coisas que nos machucaram demais. Nós ficamos, quantas vezes vamos fazer atendimento que mulheres que pegaram seus esposos no ato sexual, maridos que pegaram seus esposos no ato sexual. Temos aqui a vida do meu esposo, quando eu cheguei com uma mentira, contando algo para mim sobressair, que ficou ferido por 30 anos, quase 40 anos, por conta de uma mentira que eu contei para ele em partes. E aí o que acontece? Aquilo se transformou numa memória alimentada, as tabuinhas de Satanás. E depois o que vem não é a glória de Deus, é a mentira das trevas que gerencia, faz com que sejamos zumbis espirituais debaixo de outros zumbis espirituais. Cego guiando cego. E Deus está falando, quer a tua identidade? Comece a crer no meu amor. Quer a tua identidade? Comece a crer que eu morri por você. Quer a tua identidade de volta? Quer que eu resgate a tua performance de mulher de Deus na terra? Comece a acreditar que eu sou e eu tenho interesse pela tua vida. Eu não brinco com você. Ei, cala tu, carrachia. Tem pessoas que pensam que Deus é de brincadeira. Pensa que Deus... Ai, Deus está brincando comigo, não é? Deus não é menino. Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que venha a trazer a mentira nos seus lábios. Ele é Deus e ele está nos chamando. Saiam para fora e eu quero fazer uma oração por você agora. E você, por favor, você que foi tocada por essas palavras que estamos trazendo, você vai falar para essa alma energizada por Satanás e por a pessoa que o adversário usou para trazer uma alma de ferida para você. E a ferida está aí sentindo, te comandando, deixando o teu destino profético de lado, a tua identidade, porque tem uma pessoa te regendo aí dentro. Pela mágoa, pela ferida, pela dor, pelo envolvimento que tivemos com o nosso ídolo. Amados, precisamos entender. Deus está falando, estou mandando água. Eu quero que lave toda essa sujeira. Porque aqui, ó, foi falado a respeito de que perdoou, mas não limpou a memória ferida que foi alimentada pelo pecado. A sujeira cresceu e se transformou numa pessoa. Então, o pastor Alexandre falou isso, eu anotei. Então, a sujeira ainda ficou aí. Ah, eu perdoei, mas a sujeira que ele foi alimentando, se eu pegar esse cara, ai, se eu fizer isso com esse cara, ele foi alimentando. Nós não somos responsáveis pela ferida quando ela vem, mas somos responsáveis pelo destino que damos à ferida. Então, nós precisamos entender isso. Eu sou responsável se eu torno a ferida um pecado ou se eu torno uma ferida num ambiente de cura. Nós somos responsáveis por aquilo que fizemos com a ferida. Eu sou responsável por todo o altar que eu levantei, as feridas que meu esposo fez contra mim. Eu sou responsável, eu fui responsável. E Deus estava pelejando comigo para eu sair da autojustiça, da vingança, da permissividade, da passividade, da omissão. Deus estava pelejando comigo. Pela sua palavra, ele ia trazendo, filha, saia desse lugar, filha, saia desse lugar, não tem esse lugar para você. Filha, não é ele o teu Senhor, sou eu o teu Senhor, sou eu o teu marido, eu te sustento. Vai, ó, eu estou te dando dinheiro para fazer a obra, olha, eu estou enchendo você de dons, olha, eu estou te dando palavras que se confirmam pela minha presença. Receba o meu amor através daquilo que eu te dou de presentes. E eu não conseguia entender isso. E dia após dia, ia jogando fora o amor de Deus e ia alimentando uma memória de ferida. Até Deus vir, se levantar do trono e falar, chega, eu vou te ajudar a sair desse lugar. Tome essa palavra como se fosse o próprio Deus, estou falando isso com temor, estivesse falando para você, chega, eu quero entrar na tua vida. Deixa eu trabalhar a minha maneira. Saia da frente. Saia da frente. Deixa a minha palavra operar. Ei, porque, cala, andar aí. Há um trono de glória exaltado sendo declarado sobre a tua vida e a minha vida. E esse trono se levanta para julgar. Se você estabelecer a justiça de Deus no lugar onde Ele quer, sua identidade será restaurada. Deixe a justiça de Deus começar a julgar. Em primeiro lugar, você.
Comece a colocar diante de Deus a justiça dele. Você vai falar, Senhor, então faz a tua justiça em mim. E Deus vai começar a falar para você: aqui tem omissão, aqui tem permissividade, aqui tem tal coisa, aqui tem sujeira, aqui a memória está ferida. Não estribe o teu coração no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos, nem sábio aos teus próprios olhos para os maridos aí, porque às vezes os maridos estão passando por coisas difíceis também. Foram subjugados pelas suas esposas. E o Senhor está falando: saia deste lugar. Não é essa voz que eu te dei de comando. Não é essa voz que vai liberar vida para você, porque às vezes nós estamos lá esperando que alguém nos libere vida. Não vai ser essa voz. O próprio Deus nem permite que essa voz te libere vida. A voz do homem não pode liberar vida para outro homem, a não ser que ela esteja debaixo de um comando específico de Deus, porque existem os libertadores, claro, mas isso não pode se transformar num lugar de idolatria, nem pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, hoje, em nome de Jesus, vamos fazer essa oração, que já vamos passar aqui um pouquinho do tempo. Em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar sobre cada uma das vidas que ouvirem esta oração, que nós estamos colocando o machado à raiz das árvores, e a árvore que o Pai não plantou, que está dando fruto, uma memória de ferida, que é a sujeira, por conta do que sofremos, das pelejas que vivemos, por conta das machucaduras que vivemos, permissivamente permitimos que isso crescesse. E a nossa vida se transformou como vidas de zumbis, vidas manietadas, vidas manipuladas, porque permitimos, mas clamamos por perdão de pecados sobre nós e a vida de cada uma das nossas irmãs, irmãos e daqueles que virão a assistir, papai. Perdoa maridos, perdoa esposa, perdoa os casamentos, ó Rei da Glória, tão de acordo com aquilo que é mundano, aquilo que é carnal, demoníaco, e vai tomando e arrancando de nós, ó Rei da Glória, aquilo que não pertence a ti. Nós só temos a ti, a nossa esperança está em ti, os nossos olhos estão postos em ti, e nós damos comando. Toda alma bífida, toda alma de tribulação que se levantou, todo demônio, Pai, que está se alimentando daquilo que se transformou um zumbi, a alma que foi se entregando a ponto de estar totalmente sujeita ao adversário. Nós estamos clamando agora, guardiões de linhagem, para este tipo de manifestação. Vidas que estão tão submissas, que estão no chão, não tem nem quase fôlego mais de vida, estão respirando por aparelhos, está quase para desligar. Nós dizemos, assim como Moisés falou, debaixo da sentença de Rúben, e Moisés se levantou e falou: Rúben, vive! Então, em nome de Jesus, aqueles que vão ouvir essa palavra, vivam e não morram. Em nome de Jesus, limpa-nos dos nossos pecados, para teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. E dá-nos identidade de príncipes e de princesas, porque nosso Pai é rei. E nós somos daquele que diz: eu sou o rei dos reis. Nós somos os reis do Senhor na terra e queremos governar. Limpa-nos totalmente. Limpa o nosso governo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Abraço. Shalom, shalom.